Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Que bom eu estar aqui novamente com essa fala com vocês, né? Nesse espaço de formação da diretoria de ensino, né? Um espaço de formação dos professores de ATPC da diretoria de ensino, um espaço de suma importância, porque é aqui que a gente compartilha e socializa, né? Não só as políticas do Estado, mas a gente também trabalha as novas tendências educacionais, né, as plataformas tecnológicas. Então, é um espaço de suma importância. E como eu fiquei responsável pelo ATPC dessa semana, eu pensei muito, eu achei muito importante, de grande pertinência, falar da nova política pública de educação especial. Então, na nossa equipe aqui, nas nossas ações e metas da diretoria de ensino, inicialmente eu vou explicar para vocês que essa política ela foi lançada em setembro do ano passado. Ela foi construída de uma forma colaborativa, né, entre os PCNPs de educação especial da rede estadual, juntamente com os supervisores de educação especial, com entidades que trabalham com a pessoa com deficiência, organizações não governamentais, com acadêmicos que fazem pesquisa, né, que estudam e pesquisam temas relevantes da educação especial, com os pais, com intérprete de Libras, com professores especialistas, né, de sala de recurso e itinerância. Então, ela foi construída de forma colaborativa, porque ela foi reformulada, porque ela está necessário se pensar novamente, porque a educação especial é sempre foco de estudo e de interpretações e entendimentos, né? E as pessoas elegíveis do serviço da educação. Então, a cada momento histórico da educação especial, a gente entende de uma forma, e em São Paulo, diante das demandas que a gente vem recebendo, não só né, da sociedade civil, mas do Ministério Público também, houve essa necessidade da gente aprimorar esse atendimento e também diante das novas tendências, tornar coerente com as novas tendências né, de paradigmas da educação, né? Não só da educação especial, mas da educação no seu geral. Então, ela é uma política que ela está em fase aqui na diretoria de implementação. Então, a gente já fez, a equipe de educação especial, uma formação junto com a dirigente regional supervisores de ensino, uma preliminar, né, com os diretores de escola, né? A gente fez uma parte inicial com os diretores de escola e a gente fez um ciclo de formação, né? De por polos, aonde a gente formou os professores coordenadores gerais do ensino integral, com os professores especialistas de sala de recurso e itinerância, que são profissionais que têm um papel de suma importância na implementação dessa política pública, né? E agora a gente fez esse trabalho em maio e junho desse ano, esse ciclo de formações, né? E agora a gente está indo fazer alguns alinhamentos nas escolas. Inicialmente, eu queria apresentar também para vocês a equipe de educação especial, que ela é formada pela dirigente regional de ensino, a professora Rosângela Valério, pela supervisora Jandira, pela supervisora Isabel e por mim, que eu sou professora coordenadora do núcleo responsável pela pasta. Como eu falei para vocês, como a educação especial ela é foco de entendimento, ações, né, no decorrer do tempo, a gente tem um novo protocolo de atendimento aqui na diretoria de ensino. Então, agora eu tenho duas parceiras, né, essas meninas maravilhosas que vocês estão vendo aí na tela, que é a Andresa Ribeiro, que é professora especialista do currículo da área de Geografia, que tem ido comigo fazer acompanhamentos e alinhamentos com as equipes gestoras nas escolas, né? E ela tem me acompanhado porque ela também tem formação em educação especial na área de deficiência intelectual. Essa querida menina também é professora Cátia de Paula Rodrigues, que é professora especialista do currículo na área de matemática, que também tem me acompanhado, trazendo aí a sua especialização da educação matemática, e a gente tem feito esse trabalho, né, essa nova forma de trabalho, né, agora junto com essas parceiras maravilhosas que têm trazido aí contribuições fantásticas, né,
de forma a colaborar com as escolas, dos seus conhecimentos e dos seus olhares. Então, hoje vocês vão estar me vendo chegar na escola, né, junto dessas moças maravilhosas aí que vocês estão vendo. Bom, qual o objetivo hoje? É de apresentar a nova política de educação especial. Como eu falei para vocês, a gente iniciou o trabalho com as lideranças, né, tanto administrativas, gestoras, quanto as pedagógicas, né, porque elas também são responsáveis pela mobilização de ações, né, importantes que essa política traz, né? E ela foi elaborada pensando de onde partiu, né, toda a filosofia diretriz dessa política do estadual, de marcos internacionais, né, da Declaração de Salamanca. Então, quem é estudioso aí da educação especial sabe que a Declaração de Salamanca, ela reconhece o direito universal humano que é a educação. E todas as pessoas, principalmente os da, o, as pessoas com deficiência do transtorno espectro autista, com altas habilidades de superdotação, o direito à educação, né? E esses marcos internacionais foram compromissos que o Brasil assinou de criação, de elaboração de políticas públicas para atender, né, esse grupo, né, o alvo desse grupo que eu citei para vocês. Então, tem a Convenção de Guatemala, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e Protocolo Facultativo. A ONU ela tem uma agenda de metas até para 2030, cujo Brasil faz parte, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, da 4, onde na meta 4.3 e 4.4 fala sobre, né, a questão da educação especial, dos direitos, da garantia de direitos das pessoas com deficiência. Então, esse é um acordo, né, que é assinado, que o Brasil tem compromisso de elaborar políticas públicas e o Estado de São Paulo atende, né, esse compromisso através da política pública em relação aos estudantes elegíveis da educação especial. Nós temos também os marcos nacionais e estaduais, né, que a Constituição Federal garante o direito de todas as pessoas à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação Especial para uma Educação Inclusiva. Então, a gente tem um plano nacional da inclusão, né, nas escolas, inclusão em todos os sentidos, não só da pessoa com deficiência, mas todas, né, a diversidade, né, a garantia de direito à educação para a diversidade. A Lei Brasileira de Inclusão, que de 2015, que é uma grande conquista aí das pessoas com deficiência, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A BNCC e o currículo paulista, que também, nas suas diretrizes, quando você lê lá todo o campo inicial do currículo paulista, ele fala da educação especial e ele traz uma diretriz muito importante, que é a educação integral, que é o quê? É você olhar hoje o estudante na sua forma integral, que ele, reconhecendo que ele é um ser biopsicossocial, e não só analisando, avaliando, percebendo, observando esse estudante apenas em questões acadêmicas, mas de uma forma global. E isso atende muito, né, os estudantes, né, principalmente os estudantes deficientes intelectuais ou pessoas do transtorno do espectro autistas, que também têm comorbidades da deficiência intelectual. Isso atende muito e garante o direito delas de ter o acesso ao currículo e ao entendimento e o respeito às suas condições. Então, o currículo paulista, ele traz, né, essa premissa e ela é muito importante para os estudantes que a gente atende nas escolas, não só da educação especial, mas a diversidade, como eu sempre falei nas formações, ela não é apenas uma exceção, uma excepcionalidade da educação especial. A diversidade já existe em sala de aula, nós temos ali diversos alunos em diversos percursos pedagógicos, que a tecnologia traz à luz esses estudantes, que a neurociência afirma, valida que cada estudante, né, tem uma forma de aprender, que todos aprendem, né, vários estudos, né, das inteligências múltiplas que vêm
fortalecer essa premissa da educação integral. Então, hoje, o que que a gente fala? A gente não tem mais tamanho único para todo mundo. A gente tem que criar estratégias, a gente tem que pensar metodologias de forma a cada vez mais a gente trazer o respeito à singularidade e à condição dos estudantes que estão na nossa sala. Uma das coisas que mudou, né, na política é a nomenclatura, porque, como eu falei para vocês, depende do entendimento que as pessoas têm a respeito, né, daquele momento. Então, quando a gente falava anteriormente essa política sobre público-alvo da educação especial, dava a impressão que ele era um alvo ali, né, um agrupamento à parte. O que a gente tem que entender hoje que todos os estudantes, no contexto de sala de aula, eles têm que estar envolvidos, né? Nesse contexto, na elaboração das atividades, todos eles têm, se é grupo colaborativo, todos têm que ter ali as suas condições respeitadas para estar trabalhando nesse corpo. Então, ele não é um alvo mais, ele tem que estar misturado a todo mundo, a todo contexto, porque ali não é só a educação, ali a gente tem uma diversidade de situações. A educação especial é uma delas. Então, uma das necessidades que se entende, né, é a mudança das nomenclaturas para que cada vez mais a gente vai perdendo essa questão de ser uma coisa à parte. Não pode ser uma coisa à parte. Eles têm que estar participando do contexto escolar. E a responsabilidade, né, de elaborar essas atividades, né, essas situações de aprendizagem de forma a abordar o maior número de situações para que eles participem também são os professores, né, da sala regular, dos docentes, no caso aqui, vocês. Então, hoje a gente fala o quê? Não mais público-alvo da educação especial, mas público elegível aos serviços da educação especial. E quem é esse público, né? São as pessoas deficientes auditivas e surdas, os deficientes físicos, os deficientes visuais, né, os cegos e de baixa visão, as múltiplos, né, os deficientes múltiplos. Então, por exemplo, a gente tem casos de estudantes com paralisia cerebral. Então, às vezes, a paralisia cerebral traz como comorbidade a deficiência intelectual. Às vezes, não. Às vezes, a gente tem crianças com paralisia cerebral e não tem deficiência intelectual. Então, quando ele traz mais de uma deficiência, então a gente classifica ele como múltiplo. Então, o estudante com paralisia cerebral é um caso. Então, às vezes ele tem deficiência intelectual ou não, às vezes ele tem baixa visão ou não, né? Às vezes ele tem outra como o TDAH ou não, né? Então, a gente vai tendo várias comorbidades que a que a gente acrescenta e classifica ele como múltiplo. O intelectual, que é o público maior que a gente tem aqui na rede, na nossa rede, né, da diretoria de ensino. Hoje o transtorno do espectro autista, o TEA, né, que também mudou a sua nomenclatura para fazer agrupamentos. Então tem transtornos globais do desenvolvimento, invasivos do desenvolvimento, autista, o Asperger, todos entram aí nessa categoria do TEA. E o altas habilidades e superdotação também é classificado como do serviço da educação especial, porque são crianças singulares cuja condição, né, exige procedimentos diferenciados aí, né, para atender as suas singularidades, suas particularidades, tá? Então, esse é o público, né, elegível aos serviços da educação especial. Mudou alguma coisa? Não mudou, permanece a mesma coisa. O que nós oferecemos hoje para o estudante elegível da dos serviços da educação especial? O que é garantido por lei, né? Isso é legislação, é o atendimento educacional especializado, que no estado de São Paulo a gente chama sala de recursos ou itinerância. Quando que é sala de recursos? Quando a unidade escolar tem uma sala, um espaço pequeno, mas que tem um espaço que pode ser disponibilizado para para montar uma sala de recursos. Ou turmas de itinerância. Qual a diferença? Turmas de itinerância são as unidades escolares que não têm um espaço disponível
para direcionar só para atendimento educacional especializado. Então, quando a escola tem itinerância, ela usa diversos espaços. Então, se tem lá a sala de leitura está desocupada, o professor especialista atende um estudante na sala de leitura, na sala de informática, no pátio, ou às vezes fora da escola. Porque o que é o atendimento educacional especializado? É o atendimento com professor especializado na deficiência do estudante, aonde ele vai trazer suportes pedagógicos para que o estudante possa ser incluído na sala, como recursos de tecnologia assistiva, ou vai até aprender habilidades, né, necessárias para a sua vida cotidiana. Então, por exemplo, que são coisas simples para pessoas convencionais, às vezes para estudantes elegíveis do Serviço de Educação Especial, não é. Então, por exemplo, a gente tem um estudante autista, né, que ele tem dificuldade de pegar comida e se alimentar. Aonde que ele vai ter essa aprendizagem? No atendimento educacional especializado. Então, por exemplo, o estudante cego, ele tem que ir lá ter aprendizagem de como utilizar a guia, como utilizar o braille, né? Como mexer na máquina de braille. Aonde que ele vai ter essa aprendizagem? No atendimento educacional especializado. Então, o deficiente intelectual, que habilidades que trabalham no atendimento educacional especializado não são questões do currículo paulista, é um ensino complementar ao currículo. Aonde que ele vai ter acesso ao currículo paulista? Nas aulas regulares, junto aos outros estudantes e o docente responsável pela disciplina que ele está ali. No atendimento educacional especializado, ele pode ter atividades que auxiliem, que vão impactar, né, nessas atividades de sala regular, mas no atendimento educacional especializado, ele vai trabalhar a singularidade da sua deficiência. Então, ali onde pode fazer ele aprender o braille, aí ele aprender aprimorar a língua de sinais, né? Por exemplo, a gente tinha uma professora aqui fantástica, Marlene, que eu sempre vou citar em homenagem a ela, que é onde ela ensinava a estudantes cegos, por exemplo, a fazer arroz, né? Porque o que prega o atendimento educacional especializado? A total ensinar habilidades de autonomia e independência para o estudante. Então, fazer arroz, se ele tem dificuldades de andar na rua, atravessar a rua, andar de ônibus, ir no mercadinho, mexer com o sistema monetário, aprender o braille para poder usar, servir de apoio, né, na sala de aula para ele ter o acesso, porque ele tem que eliminar, ele tem um caráter de eliminação de barreiras. Então, ali a professora especialista pode indicar uma tecnologia assistiva, um recurso tecnológico para auxiliar o estudante em sala de aula. Então, por exemplo, um estudante de baixa visão que frequentar a sala de recurso, a professora especialista ensina o estudante a usar os aplicativos que faz ampliação do texto, que faz leitura, né? Que faz a leitura para a pessoa cega navegar na internet, tudo que dá acesso. Então, esse atendimento educacional especializado é de suma importância. E uma das nossas metas aqui na diretoria de ensino é a ampliação desse atendimento em todas as escolas, né? Então, a gente conseguiu aí abrir mais salas de recurso, mais itinerância para atender garantir o direito desses estudantes, que é direito do estudante ter, como também ajuda, é uma escola que tem itinerância, professor especialista, ele tem o suporte técnico de educação especial, então ele auxilia as lideranças pedagógicas e pode auxiliar vocês também, docentes, né, que os professores sempre, a gente tem receio, tem ansiedade, fala assim, a gente não foi preparado para isso, mas tem esse suporte técnico. Então, a meta da diretoria de ensino nesse primeiro semestre foi ampliação desses atendimentos. A gente tem aí vários que já foram homologados e estão atuando, outros que estão em processo de abertura, para que vocês tenham esse atendimento aí, esse suporte técnico para auxiliar vocês aí nas dúvidas e esclarecer as questões que vocês têm.
Então, a gente tem esse serviço, né, que fica a cargo aí das escolas, da abertura. Tem o professor especializado, que é de fundamental importância para essa política pública. Hoje, a gente está nessa batalha, né, nessa tentativa de trazer, tá atribuindo aulas, porque o professor especialista, né, da sala de recurso e itinerância, ele tem um papel muito importante dentro dessa política, né? Então, a gente aí está conseguindo fazer as atribuições. O professor interlocutor, mediador e guia intérprete, que são os interlocutores de Libras, né? Os estudantes surdos e que fazem uso da língua de sinais, eles precisam, né, desse mediador, né? A gente tem o serviço de cuidador. Quem é o cuidador? É aquele profissional que auxilia os estudantes que têm dificuldades de locomoção, de autocuidado, né, e de locomoção nos ambientes, né, de autocuidado que precisam de um suporte para são os cadeirantes, são os deficientes físicos, são alguns autistas que não conseguem pôr comida no prato, né, são deficientes intelectuais. A gente tem um serviço de transporte adaptado, então os estudantes, né, as escolas fazem solicitação, eles têm direito a transporte, não só para vir para a escola, mas também direito a frequentar a sala de recursos, né? Esse direito é garantido pelo transporte, e em alguns casos tem monitor ou não, né? Vai depender da condição. O atendimento domiciliar, que é um atendimento que é feito na casa de estudantes que são acamados, que não conseguem se locomover escola. E o atendimento hospitalar é da mesma situação, só que quando o estudante está internado, numa internação mais prolongada. E qual a diretriz? Para onde que a gente vai, né, com essa política, né? Quais as diretrizes? A primeira dela é o ensino regular, né? É garantia de direito de vaga a todos os estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. Então, a inclusão de todos os estudantes nas classes do ensino regular, garantindo o quê? Acesso. Quando fala acesso, não é amplo, eu já falei isso para vocês. É acesso também ao currículo, as aprendizagens que o professor da aula de história aprender as questões de história, na aula de geografia, as questões de geografia, né? Permanência, né? De poder estar frequentando, de ter acessibilidade e a participação deles no contexto de sala de aula. Então, hoje, nessa nova diretriz, nesse novo enxergar, nesse novo interpretação de entendimento, na sala regular, a gente não pode ter mais estudantes isolados ou ali ao lado. Eles têm que estar sempre dentro dessas salas regulares, pensando, o professor pensando em estratégias de eliminação de barreira. Então, esse estudante não lê, não escreve. Como que eu posso passar esse conteúdo de forma a ele entender? Através de imagens, de poucas palavras, né? Oralmente, ele fazendo um áudio, ele fazendo um vídeo, a gente precisa ampliar, né, as formas da gente representar os conhecimentos, de forma que a gente crie pontes de acessibilidade, que a gente elimine barreiras ao conhecimento, né? Que seria, por exemplo, se o estudante não lê, não escreve, eu não posso dar um texto para ele, né? Eu tenho que pensar estratégias, né, para que ele tenha acesso àquele conhecimento e de forma que ele não use recursos que ele não tem, tá? Então, é esse o pensamento. Então, a tendência é sempre esses alunos estarem na sala de regular e todos nós pensando estratégias, elaborando situações de aprendizagem onde todos os estudantes possam participar, independente da sua condição ou não, tá? Conclusão da educação básica. Isso, para quem não sabe, houve um tempo que a gente tinha um procedimento, um processo que se chamava terminalidade, né, que é se validava que o estudante não era mais capaz de aprender, então era dado a terminalidade, né?
Isso quando a gente não, quando a gente tinha o entendimento da época, né? Que era uma visão mais acadêmica. Hoje a neurociência fala que todo mundo aprende, que todo mundo é capaz de aprender, né? A educação integral permite que esses estudantes progridam aí nas suas aprendizagens, né? E aí não tem mais essa visão só acadêmica, de prova. Os estudantes são régua deles mesmos. Eu só posso dizer se ele progrediu, se ele aprendeu dele com ele mesmo, não sempre comparado com os pares. Então, isso trouxe essa possibilidade. Então, a terminalidade, ninguém mais pode dar um termo dizendo que ele não é mais capaz de aprender, né? Essa questão do o que é o aprender, né? Se ampliou, né? Nessa nova visão, nessa nova premissa do currículo paulista e das tendências, né? Mundiais de educação, dos paradigmas da educação. Ele é transversal. O que que isso quer dizer? Isso já é um termo comum. Transversalidade quer dizer a gente vai encontrar estudantes da educação especial em todos os segmentos e todas modalidades de ensino. Então, do anos iniciais, finais, médio, técnico, faculdade, você vai encontrar estudantes com deficiência, tá? Então, a educação especial, ela permite essa transversalidade. O desenho universal para a aprendizagem. Isso é um conceito que vai impactar muito nas aulas, que é o tema dos próximos ATPCs que a gente vai estar conversando com vocês. O desenho, hoje, essa política traz esse novo conceito de desenho universal da aprendizagem, aonde os docentes vão pensar, elaborar as suas aulas dentro dessa técnica, vamos dizer assim, né, do desenho universal de aprendizagem, que permite que se o maior número de estudantes na sala de aula consigam, né, ter o acesso ao currículo, ao acesso à disciplina que está sendo dada. Então, ele é um conceito que está muito em voga na educação especial, que está sendo tema aí de muitas pesquisas, de muito sucesso. Então, é um tema que a gente vai trazer para vocês, que alinhado, né, que vem alinhado também com a neurociência, que são pequenas coisas que vocês podem estar fazendo na aula de vocês, que potencializa, que amplia, né, o acesso para todas as crianças que vocês estão ali trabalhando. Então, isso não vai contribuir só para a educação especial, vai contribuir para todo mundo. Quando eu faço uma aula dentro do conceito de desenho universal da aprendizagem, eu estou abarcando um número muito grande. Eu estou eliminando barreiras e isso eu estou ampliando o acesso do estudante àquilo que eu estou trabalhando. Então, é um conceito muito legal e vou voltar aqui para falar com vocês. Para onde nós vamos? Para o atendimento educacional especializado. A nossa meta é que todas as escolas tenham esse suporte técnico através do professor especializado de sala de recurso e itinerância e que os estudantes tenham acesso a esse atendimento, porque ele trabalha aquilo, currículo adaptativo, que são habilidades importantes para a vida, para a sua autonomia, para a sua independência, para a sua vida cotidiana e também impacta na questão do seu desempenho nas salas regulares. Então, o atendimento educacional especializado é a nossa grande meta e o nosso professor especializado em sala de recurso e itinerância é agora o nosso grande foco, né, que a gente está trabalhando para que a gente consiga trazer esse profissional para as escolas e agora no segundo semestre a gente vai pensar, né, um trabalho para a gente formar esses profissionais, para a gente criar uma linha de trabalho de estudos como o desenho universal de aprendizagem, para eles serem aplicadores e para eles estarem auxiliando vocês, né, nas escolas e nas suas atividades. Então, esse profissional é de suma importância e a gente aí está na luta para estar buscando. A gente abriu até cadastro emergencial para estar buscando esses profissionais para trazer nas salas de recurso itinerante. O ensino colaborativo, por quê? Outra tendência da política, outra premissa da política de educação especial é o ensino colaborativo, que é um método de trabalho aonde vai trazer
o professor do AEE, junto com o professor de sala regular, os docentes, vocês no caso, onde vocês articulados, vocês vão fazer um trabalho articulado de forma a fazer o melhor atendimento a esses estudantes. Então, ele já tem uma proposta que está em estudo, e no segundo semestre também é um foco de estudo com as lideranças pedagógicas de como trabalhar. Então, ele tem lá, esse documento já está disponibilizado para os PCs. Se os senhores tiverem interesse em conhecer, vocês podem ter acesso através dos coordenadores, que lá tem as diversas formas de trabalhar. Porque o ensino colaborativo é o quê? Quando a gente abre atendimento educacional especializado, cada turma é formada por 10 aulas, né? No caso da sala de recurso, atende 7 estudantes, e no caso da itinerância, atende 3 estudantes. Então, o atendimento educacional especializado é quase que individualizado. Ele não só se ele não será individualizado, se o professor especialista precisar desenvolver habilidades sociais, ele precisa de outras crianças. Então, ele pode atender em agrupamento. Mas a regra, né, quase sempre, é de atendimento individualizado. Na sala de recurso, os professores têm 2 aulas de observação, e na sala de itinerância, 4 aulas de observação. Observação aonde? Esses profissionais têm que estar indo nas salas de aula de crianças com deficiência, para observar o ambiente, para observar, né, as estratégias utilizadas para atender, para melhorar esse atendimento. Então, ele vai buscar demandas de trabalho para juntos, no ensino colaborativo, ser discutido com o professor docente da sala, né, responsável pela aprendizagem, para que juntos, numa corresponsabilidade, eles consigam aprimorar esse atendimento. Então, o ensino colaborativo é outra diretriz importante dessa política pública, que é um método que tem toda uma forma de organização, tem diversas sugestões, inclusive de trabalho em ATPC, que a gente está aguardando aí a normativa, mas esse documento já está disponibilizado. Materiais de tecnologia assistiva também. No centro de mídias, a gente tá tendo formação a respeito. O que é uma tecnologia assistiva, né? Nem sempre ela é um recurso tecnológico, mas, por exemplo, quando eu tenho um estudante com deficiência física, que tem dificuldade, por exemplo, de pegar o mouse, ou eu faço um alagador no lápis para que ele consiga, né, segurar melhor. Eu pego um lápis mais grosso, faço um engrossamento do lápis para atender essa condição do estudante. Então, esse engrossador é uma tecnologia assistiva, que é um mecanismo que eu utilizei para a eliminação de barreira. Que a barreira é o quê? O estudante pegar no lápis. Então, eu criei uma tecnologia de forma a estudante conseguir, dentro da sua condição, fazer uso do lápis. Então, a gente tem recursos tecnológicos também chamados de tecnologia assistiva. Então, a gente tem também um mouse adaptado, a gente tem hoje uma série de recursos, né? Inclusive, a gente no PDDE Paulista, que está na circular número 4, tem um manual onde faz sugestão de compra de tecnologias assistivas para suporte pedagógico em sala de aula. Então, por exemplo, aluno cego, com baixa visão, o que eu posso comprar? O diretor pode comprar para o aluno usar como suporte na sala de aula, um tablet educacional. O que vai vir nesse tablet? Aplicativos de ampliação de texto, de leitura de texto, né? De transformar a voz em texto. Tudo isso é uma tecnologia assistiva. O que é uma tecnologia assistiva? É um recurso que eu uso para eliminar barreiras para que o estudante tenha equidade de oportunidades. Então, a gente foi dado esse recurso de verba para os diretores, e na circular 4, se os senhores tiverem curiosidade do que de recurso pode ter, os senhores podem ver lá nos anexos do PDDE,
traz para toda deficiência. Deficiência visual, o que, que é legal ter de suporte? Para deficiência auditiva, o que, que é legal de ter de suporte, né? Uma cultura inclusiva, né? Então, hoje, por que que a gente fala assim? Os estudantes têm que estar dentro do contexto de sala de aula. Então, se eu faço, o que que é uma estratégia fenomenal que funciona para os estudantes da LGIS da Educação Especial? Os grupos colaborativos em sala de aula. Grupos colaborativos. Os outros estudantes também têm que estar atuando junto a esses estudantes, porque aí o respeito à diversidade, a gente aprende nesses momentos, né? Se a gente quer respeitar, a gente quer criar uma sociedade melhor, o respeito a todos, o respeito à diversidade, é na escola que a gente faz isso, né? Criando situações de aprendizagem de solidariedade, de um cooperando com o outro, independente da sua condição, a gente está trabalhando por uma cultura inclusiva e por uma sociedade melhor e mais respeitosa. Uma rede escolar inclusiva, né? União de esforços para a construção de uma rede escolar cada vez mais inclusiva, e educação e trabalho, né? Oportunidade de educação para o mundo do trabalho. Antes da pandemia, a Secretaria da Educação ela fez um movimento, né? De que a gente fez uma seleção aí de estudantes que iam receber treinamento, né? Para que eles são força de trabalho. É importante que eles tenham, né? Essas oportunidades para sua autonomia e independência, né? Assim como todos, eles também têm sonhos, eles também precisam, né, ter seus rendimentos, né, crescer, desenvolver como pessoa, né, como pessoa social, como sujeito social. Mas aí a pandemia veio e a gente está na guarda agora dessa mudança, né, de política. E aí a gente tem toda essa política, né, que eu apresentei para vocês, e a gente está nessa fase de implementação. Então, como eu falei para vocês, a diretoria de ensino está fazendo a ampliação dessa educação educacional especializada, a sala de recurso e itinerância. A gente vai fazer um trabalho de formação com os professores especialistas no segundo semestre, né? Vocês também estão tendo oportunidades de formação na área de educação especial, porque uma das coisas que eu sempre escuto nas escolas, a gente não estudou isso, a gente não foi preparado para isso, mas agora a gente tem na EFAP o curso de formação de educação especial, e é de suma importância que todos façam, porque a política ela vai validar o que já fala a Resolução 68. A educação é compromisso de todos. Então, a gente não vai vir uma mágica que vai falar, olha, e abrir o negocinho e todo mundo vai. Essa formação nós temos, está sendo disponibilizado para os professores, né? Para os funcionários, para todos que têm interesse. É um curso muito bom, vocês vão gostar. Vai falar de todas as deficiências, vai ajudar vocês nesse aprendizado, porque a política de educação especial ela veio para validar e fortalecer a garantia de direito das pessoas com deficiência, do transtorno espectro autista, das pessoas com altas habilidades e superdotação, o direito garantido delas de estar na escola e estar progredindo nas suas aprendizagens. Então, eu sugiro, eu já orientei as lideranças pedagógicas que socializem com vocês, né? Porque é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento. Lá também tem o curso de Libras básico, mas eu digo para vocês, é importante que todos os professores façam uma comunicação básica com os estudantes surdos também, porque a questão emocional, esse link emocional que os senhores têm, né, com os seus alunos, é de suma importância para a aprendizagem. Então, quando você estabelece um contato com o estudante surdo através da língua que ele entende, ali você está criando uma ponte muito importante, né, para o estudante, para os outros estudantes também, né? E que faz toda a diferença na hora da aprendizagem. Eles já têm muitos obstáculos, quando você faz
né, essa aproximação, esse contato, você cria essa ponte emocional com os estudantes, você já está abrindo uma porta para a aprendizagem, para a inclusão, né? E isso é muito fantástico e vocês vão estar aí tendo uma alegria muito grande, porque essas crianças aí, elas precisam, né, desses suportes, desse link afetivo, desse contato, do progresso das aprendizagens. Então, é isso que eu vim falar para vocês. Na próximo encontro eu já me comprometo com vocês de trazer uma formação sobre o desenho universal da aprendizagem. Um grande abraço para vocês. Estou sempre à disposição de vocês. É só vocês terem aí os meus contatos e eu estou aqui sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom e até a próxima.